Oi, gente. Boa noite. Bem-vindo ao canal Larizes Na Real. Gente, passando para agradecer primeiramente a vocês, os nossos inscritos no canal. Primeiramente a Deus. Segundo a vocês que estão aqui com a gente, estão sempre dando essa força, né? Que é muito importante pra gente, pro nosso canal também. E peço sempre que orem pela gente, porque nós precisamos de orações também, tá bom? Que também estaremos fazendo o mesmo por vocês, pelo nosso canal. Assim, muita gratidão a Deus de verdade por ter essa oportunidade maravilhosa de poder estar levando até vocês uma palavra de ânimo, contando a história real. E hoje nós vamos dar continuidade, hoje é o terceiro episódio. Gente, vocês não têm ideia de como a gente está animada e de como a gente está gostando de estar aqui com vocês. Gente, toda vez que a gente vai começar a gravar, a gente fica ansiosa, a gente conversa sobre o que vai falar, pesquisa. Nas nossas pesquisas a gente fica, a gente pode colocar isso também. A gente fica cheia de ideias para colocar e trazer para vocês. Eu espero que vocês também estejam gostando, assim como a gente. E qualquer também assunto que vocês quiserem abordar aqui, a gente vai abordar, tá bom? E aí vocês mandam por e-mail, que a gente vai abordar o assunto com o maior prazer, vamos estudar o assunto, vamos ver. E de repente a gente troca até uns e-mails, né? Que você, poxa, eu acho isso, acho que é legal se vocês falarem isso, aquilo. Aí vai da criatividade do público, tá? E sem mais delongas, vamos continuar a nossa história. Isso, porque hoje a gente já vai, né, dar seguimento na nossa terceira história. A Bíblia é bíblica? A Bíblia é bíblica? Já vocês que acompanharam, né? Para quem não acompanhou, vai entre vídeo, já temos o primeiro e o segundo episódio. Hoje a gente já vai entrar no governo de Diocleciano e Constantino, que foram os que deram. Constantino fundou, no caso, a religião cristã católica, né? Como a gente conhece hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi ele que fundou. E a gente vai entender agora um pouco sobre eles e, entrando na história, a gente vai entender muita coisa que aconteceu. Isso. Vamos aliar as escrituras. Vamos lá. Depois de Diocleciano, entrou Constantino. Agora a gente vai falar um pouco do império dele, né? No governo de Diocleciano, o Império Romano já estava caindo rapidamente. Várias cidades eram saqueadas. Tinha todos os mouros e suas histórias iam para o centro do Império, em Roma. A curto prazo, isso não parecia tanto, mas a longo prazo, enquanto Roma enriquecia, os outros municípios ficavam mais pobres. Ou seja, até que deu para entender que Roma ficou rica às custas dos pobres. Das invasões dos pobres, Isso aí. da riqueza cultural dos outros. Eles foram invadindo e agregando tanto espaço e riquezas para poder governar os outros povos. Porque antigamente, né, não tinha fartura de plantação, não tinha fartura de todas essas coisas que existem. Por exemplo, um país pequeno hoje em dia, ele importa alimentos de outros países, ele vende outras coisas, não era igual hoje em dia. Então, antigamente, um país ele dependia total do seu povo, da sua terra, do que tinha ali dentro. Se outro império viesse e dominasse, aquele povo ia ser completamente escravo do outro. Com certeza. Então, no terceiro século aconteceu uma guerra civil. O que restou foi dividir o império. Em 286 d.C., criou o que se chama de tetrarquia. Aqui. Isso. Aí iria ser ajudado por mais 3 para governar. Então, no caso, Constantino ele ia ficar com uma parte dessas terras, que foram divididas em 4 pedaços, e aí ia ficar um imperador em cada outra parte. Para que eles não perdessem o poder, né, que eles conquistaram como um império, as pessoas que iam se juntando, o povo se revoltava para não perder aquele povo, como fizeram aqui na República. Formaram em República, mas continuaram escravizando a gente. Então, isso só mudou de nome, mas continuou a mesma coisa. Dá um doce, adoça a nossa boca, daqui a pouco arranca o que a gente não quer. Depois disso, logo saíram 2. Os problemas eram muitos.
Com isso, percebemos o grau de degradação do império. Diocleciano terminou seu império no poder. Dentre os quatro, um nome Constantino. Constantino era um adorador do deus Sol. Isso mesmo. Então, Constantino era um grande adorador desse deus Sol. Foi dentro do governo dele que ele sincretizou muitas coisas para poder transformar os cultos que tinham antes pagãos no culto que a Igreja Católica traz até hoje. Por exemplo, como ele era um grande adorador do deus Sol, o deus Mitra, depois vocês pesquisem também sobre mitraísmo, ceia mitraica. A gente vai abordar isso aqui, mas seria legal que vocês já pesquisassem para saber já. Então, o mitraísmo ele era um culto antigo que consistia... Tem o culto de Mitra, tem um mito de Mitra que consistia em matar o boi e comer a carne do boi e beber o sangue do boi, que depois foi sincretizado na Santa Ceia. O culto de Mitra também tem um mito do Deus Sol, e foi dentro desse culto do Deus Sol que o cristianismo também se aproveitou e colocou esse paganismo do Sol. Vamos abordar também diversos outros temas, como, por exemplo, o Natal. O Natal, dia 25 de dezembro, no hemisfério norte, faz calor, mas lá no hemisfério norte é frio. 25 de dezembro é o dia em que o Sol está mais baixado. Então é como se o Sol estivesse no poder, no topo, na parte mais alta de todo o ciclo que ele faz. O dia 25 de dezembro é o momento em que ele chega no topo. Uhum. Então os povos antigos fizeram para esse dia o dia do Sol Invictus, que seria, no caso, o dia em que o Sol chega no seu ápice e começa a voltar em direção à Terra. Aí por isso que tá frio, mais frio lá nessa época, porque tem muito menos sol. Só um minutinho, gente. Ela vai continuar com vocês aí. E aí, no caso, por conta desse dia do Sol Invictus, aí o dia do nascimento de Cristo, no caso, o dia do nascimento do Sol, do Deus Mitra. E aí, então isso é só para fundamentar um pouco esses sincretismos que tem no catolicismo. Então, Constantino, sendo um adorador do Deus Sol, ele começou a sincretizar essas coisas que tinham nos cultos que ele prestava para colocar dentro dessa nova religião que ele criou mais à frente. Então, falando um pouquinho mais da história de Roma, existiam as termas. As termas eram muito diferentes do que a gente conhece hoje dessa palavra termas. As termas eram lugares onde as pessoas iam para tomar banho. No caso, não havia outro recurso para banho. Não tinha encanamento, não tinha nada disso. Vocês, pegando as escrituras, vocês podem observar que nesse tempo tem até um conto, tem uma parte que o pai ele prega para uma moça que está pegando água no poço, justamente porque não tinha nada, não tinha nada disso. As pessoas iam até um poço, pegar água até o rio e levar para casa. Então, em Roma era assim. Tinha um grande local, tipo uma praça, onde as pessoas iam para tomar banho. E todas tomavam juntas, tá? Eram homens, mulheres, crianças, não tinha esse tipo de diferenciação. Constantino, então, incentivava o sexo nesses locais em adoração aos deuses, mais precisamente a Baco. Ele era um grande adorador do deus Sol, que no caso era o deus Apolo, mesmo após a sua conversão ao cristianismo. Conversão, né? Porque a gente sabe que foi ele quem criou a religião, então ele não se converteu a nada. Ele que converteu a ideologia para o que ele quis. Sim. Pode continuar. A palavra cristianismo, até então não existia. O sistema religioso mente, dizendo que quanto mais haviam mortes, mais cresciam a igreja, que ainda não existia. Entre Diocleciano e Constantino, o povo já vivia na miséria, por conta dos impostos altíssimos. Não havia mais o que conquistar. Roma estava à beira do abismo. Era hora de procurar um novo rumo. Isso. No caso, como eles já tinham dominado tudo que podiam dominar, os outros impérios ali em volta, no caso o Império Otomano, tinha o Império Chinês, eram muito grandes. Então eles jamais conseguiriam tomar.
Ou seja, já não tinha mais o que tomar na própria cidade. Eles tinham que agora saquear fora. Isso. Né? E aí seria uma guerra sangrenta demais. Pois é. Aí Diocleciano deveria deixar o governo pronto, porque Constantino, para que Constantino tivesse êxito na sua missão. Matar todos os servos, confiscar todos e queimar. Isso em 303 depois de Cristo. Aí aqui, eles exigiam a queima de todos os materiais históricos da fé judaica. Caramba! Isso. Foi nesse Muito momento sério. em que foram queimadas e saqueadas as escrituras que tinham e levadas para Alexandria, na cidade de Alexandria, para poder fazer a tradução. Lembrem no segundo episódio que a gente falou? Sim. Que as escrituras foram levadas como tem judeus foram feitos escravos para poder fazer essa tradução. Isso. Paulo foi um dos escritores do Evangelho de Jesus, que foi martirizado. Ele foi... Gente, eu tô ainda gaguejando assim porque é a letra dela, tá? É a minha letra, Aí gente. por isso que eu tô dando uma rateada. Aí, ele foi arrastado, crucificado de cabeça para baixo e chicoteado. Pedro escolheu ser crucificado, mas no fundo achava que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Tomé foi caminhando até a Índia, onde morreu queimado por causa da sua fé. Todos os outros escritores do Novo Testamento foram mortos pela espada, ou crucificados, ou decapitados, ou queimados vivos. Então a gente pode depois até trazer para vocês sobre o que aconteceu com os nossos profetas, né, os nossos apóstolos, como é que foi o fim de cada um. Exatamente por conta do que eles deixaram para a gente, eles foram perseguidos, porque eles sabiam que isso ia chegar até agora. É verdade. Constantino então estava pronto para pôr em prática os planos que eles e os senhores do mundo colocavam em prática. Constantino matou o primeiro dos seus ajudantes de governo, antes da vitória. Conta-se que ele viu um sinal no céu que era tipo um asterístico, né? Um X e um no caso P. É a cruz de Malta, P em cima, que é usado até hoje pelo cristianismo. Esse símbolo governaria em cima desse símbolo ele governaria. Então ele disse que ouviu uma voz no céu e que essa voz mostrou para ele esse símbolo e que esse símbolo ia ajudar ele a governar povos. Assim como está na história de Salomão dentro da Escritura. Muito parecido, muito sincretizado essa história de Constantino com Salomão. E justamente a gente também tem coisas para falar de Salomão aqui no nosso canal. Então a gente vai guardar isso daí para mais para frente com um vídeo só sobre o Constantino e esse símbolo. Tem muita coisa para a gente falar. Tem muita coisa. Então ele disse então, convertido ao cristianismo que ele mesmo ainda criaria. Constantino estava em guerra com outros imperadores que estavam com ele. Um foi morto por Constantino e depois o imperador matou o outro, sobrando apenas dois, Constantino e o outro. Constantino agora convertido começa a divulgar a sua religião. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, né? Isso ainda continuamos vendo seguidores pelos pais. Assim como tem seguidores do Messias até hoje, tem seguidores dos que massacravam lá atrás também. Tem muita coisa, muitos. Em troca de coisas, de bens materiais. Em troca de bens materiais. De vida boa aqui na Terra, que é a única coisa que o inimigo pode propor, só aqui na Terra. É verdade. O termo pagão também foi criado por Constantino. Quem não era convertido para a sua religião era pagão. Quem não estava adepto ao Deus de Constantino, sem piedade, era morto. Constantino começou a destruir templos de outros deuses e começou a construir templos onde seriam feitas as coisas relacionadas à religião do governo. Ele começou a oferecer apoio e retirou impostos de quem quisesse fazer um templo. Então aquela pessoa, se ela se propusesse a pegar a casa dela, fazer um templo para adoração, né, do cristianismo, ele isentava aquela pessoa. Templo que seja relacionado a uma adoração, ele não tem coisa.
Ele não é obrigado a pagar imposto e também não é obrigado a fazer nenhuma obra pública, não. Eles dizem que fazem, podem até fazer, mas não tem uma legislação que obrigue. É verdade. Constantino derrotou... Perdão, Licínio. Licínio. Que era o outro. E se formou o único governador de Roma. Isso. Constantino usou as vitórias que dizia que Deus ajudava nas suas guerras. Então foi para um lugar e fundou a cidade de Constantinopla. E fundou a primeira igreja que foi feita para o cristianismo. Então começaram a chamar a palavra igreja para este local. Ou seja, então a palavra igreja veio desta época. Isso, neste momento começaram a transformar. Vocês lembram que eu falei? A gente foi no momento que estavam fazendo as escrituras. Sim. Que alguma coisa ali estava libertando aquele povo que ele perseguia. Então ele precisava modificar a doutrina. Porque se ele ensinasse da mesma forma, ele não ia conseguir tirar do pai. Ele ia estar pregando o pai. Então ele jamais ia fazer isso. Até porque, continua Isis, porque vocês vão ver que ele pregava em prol de aceitação total. Ou seja, ou você aceita ou você morre. E o pai não fala isso pra gente. Ele deixa livre. Você vai viver a sua vida. Seu pecado vai te levar à morte. É verdade. Era uma capital nova, longe do paganismo de Roma, onde um novo povo religioso poderia viver e organizar esse negócio. Constantinopla se tornou como o mundo gospel de hoje. Tudo da mesma forma, mas modificado para Constantino. Constantino, então, começou a recrutar pessoas que quisessem tornar padres e bispos e dava incentivos fiscais a eles para que não pagassem impostos, se formando assim um ótimo negócio. Isso. E Jesus Cristo apresentou que Cristo não pertence ao Estado hebraico. Então a Isis, ela já deixou pulgas para vocês. Então, depois que Constantino consegue fundar esse império, ele precisa de pessoas ao lado dele para começar a botar em prática. Sim. Esse Jerônimo que a Isis comentou, ele foi um padre católico responsável pela tradução da Septuaginta na Vulgata. E é nessa tradução que a gente vai parar mais com vocês, porque a nossa Bíblia, ela é Vulgata, ela é Vulgata. E seja de momento de Jesus, né, isso tudo aqui nesse momento, justamente por conta dessas traduções que eu acesso. Então hoje a gente vai dar uma paradinha aqui, mas no próximo episódio a gente já volta falando para vocês tudo o que aconteceu de mudança. O que era para o pai de um jeito e Constantino mudou para outra forma. E que até os dias atuais vivendo. Isso, permaneceu. Essa história aqui de Constantino, né? Isso. Gente, para vocês, vamos deixar hoje um texto que está em Atos 20, capítulo 20, versículo 28 ao 30. A gente vai ler esses três, que é um capítulo e os versículos que falam, que o pai deixa em Atos, para nos falar que sim, a Escritura, logo após a gente falou aqui da perseguição aos apóstolos, que logo após a perseguição dos apóstolos, quando não tivesse mais nenhum santo para que pregasse em prol do Messias, eles começariam a deturpar a Escritura. E eles iam perseguir. Isso está em Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo. Então, capítulo 20, do versículo 28 ao 30. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o próprio sangue. Porque sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, que viriam enganadores, né? Pessoas que até mesmo para nos enganar, para nos confundir, né? E que Deus ele deixaria também a palavra dele, né, as escrituras, para que pudéssemos nos guiar por ali e sim
ter uma luz para assim conseguirmos chegar ao Pai, né? Gente, então por hoje é só isso. Vamos deixar com gostinho de quero mais, tá? Agradecemos vocês, primeiramente a Deus, segundo os nossos inscritos. Peço que compartilhem o nosso vídeo, tá bom? Dá uma força. Dá uma inscrição aí, se inscreve lá. E é isso. Papai do Céu abençoe a vida de vocês. Obrigado por cada família, por cada um que viu, que assistiu, que compartilhou, que falou, tá? E é isso, gente. Muito obrigada, uma boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada, gente. Beijo, até a próxima.